Bom estarmos aqui, amém? Glória a Deus, bom estarmos aqui. Toma o seu lugar aí, querido, fique à vontade. Louvado seja Deus. Está comigo o pastor Reuel, ministrando. Pastor Micael está aí na mídia, também servindo. Pastor Cristiano. Nossa celebração por esse lugar, nossa celebração por esse momento, nesse lugar. Ao senhor presidente da UMEBLU por ter nos convidado. Mário Passos, Deus abençoe, pastor, obrigado pelo convite. Nós estamos aqui para servir. Ao senhor prefeito Mário Rio Debran, sua excelentíssima esposa, primeira dama, Deus abençoe. Também a vice-prefeita Maria Regina, Deus abençoe. Deus abençoe a todos os pastores, pastoras, ministros do Evangelho. Tem algum pastor aqui? Tem pastor aqui? Tem. Crente normal, tem crente normal. Bom, tem flamenguista também, Jesus. Meu Deus. Fazer o que, né, gente? Importante é ter saúde. Aos senhores vereadores, aos senhores deputados, aos senhores que de alguma forma receberam uma cadeira de autoridade, uma caneta de autoridade para servir essa nação. A minha oração sempre é que o Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração. Você sabe que o lugar que você passa mais tempo da sua vida é na sua cabeça. Por isso que a sua cabeça tem que estar boa. Amém? Você pensa o dia inteiro, você se organiza o dia inteiro. O dia inteiro você passa mais tempo na sua cabeça do que em qualquer outro lugar. Então é muito importante que a sua cabeça esteja boa. E é por isso que eu acho que o Senhor quer que a gente tenha a mente de Cristo. E fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa reunião de unidade, essa é a ideia original de Deus. Deus é uma comunidade de três: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus cria, Ele fala nós, façamos nós. Deus é nós, Deus é plural. Ele nos ensinou a orar: Pai nosso, pão. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Porque a Bíblia diz que se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Deus sempre trabalhou na pluralidade. Se o que você está fazendo você pode fazer sozinho, então é muito pequeno o que você está fazendo. A primeira narrativa negativa da criação foi que não é bom que o homem esteja só. Deus não tem prazer na solidão. Deus não tem prazer no individualismo. Deus não investe em individualismo. Do que adianta um ministério ser bem sucedido se o corpo não ganha com isso? Quem tem que ganhar é o corpo. Deus é corpo. Ele comunga, Ele nos ensinou isso. E eu vim aqui nessa noite junto com os meus irmãos para botar um gás em você, amém? Eu vim aqui para despertar. Agora, despertado não significa avivado. O despertador, ele me acorda de manhã, mas ele não tem o poder de me tirar da cama. Ele só me desperta, eu abro o olho e acordo, mas ele não me tira da cama. Eu tenho que ter a atitude de sair do lugar que eu estou e começar a me mover. Amém, irmãos? E nós estamos eu estudo muito sobre avivamento, e eu vou dizer uma coisa para você: todo avivamento nasceu em dias difíceis, em tempo de caos, e nada vai parar um avivamento nessa nação, em nome de Jesus Cristo. Nada vai parar, irmão. Ninguém acaba com a igreja não, meu filho. Stalin já tentou, Hitler já tentou, os Iatolá já tentaram, Herodes já tentou, César já tentou. Ninguém consegue parar a igreja. Crente é que nem pernilongo, você mata um, nasce 1000, irmão. É uma coisa louca. Todo lugar que eu vou na face da terra tem crente. E não existem lugares difíceis. Alguém dizia: aquele bairro é difícil, aquela cidade é difícil. Não existem lugares difíceis. Existem lugares que profetas ainda não entraram lá para profetizar e mudar o ambiente daqueles lugares. Amém? Sempre que Deus te leva em algum lugar, não é para você dizer: os ossos estão secos. Nós não precisamos de diagnóstico. Diagnóstico nós já temos. Nós precisamos de alguém lá dizendo: ossos vivam. Nós precisamos de alguém profetizando. Nós não precisamos de diagnósticos.
Profetas não é para dizer que tem morte na panela, é para dizer: eu tenho a farinha para tirar a morte dessa panela, em nome de Jesus Cristo. Profetas não são para dizer que os vales, que os rios estão amargos, que as águas estão amargas. O profeta, ele tem sal para pôr na fonte. E os profetas dessa geração, eles não estão procurando culpado. Quem derrubou o machado? Não, eles querem saber aonde o machado caiu, que a gente quer ajudar a recuperar o machado. Não importa quem fez errado, nós queremos é fazer certo. Se você quer denunciar um prédio que está torto, você tem que construir um certo do lado, porque a vida certa, a vida correta, o comportamento correto vai denunciar tudo que está errado. Você vai aprender a fechar a boca dos outros sem abrir a sua. Então Deus está levantando uma geração, não que a geração anterior não foi levantada por Deus, mas nessa geração é uma geração acelerada. Eu sou neto de crente, bisneto de crente, e eu sempre digo isso: meu bisavô, ele tinha uma fazenda, o meu pai, ou melhor, o meu avô tinha uma chácara, o meu pai tinha uma horta, e eu tenho um abridor de lata, e o meu filho tem um aplicativo do iFood. Ou seja, Deus mudou as movimentações, mas os princípios continuam o mesmo. As movimentações podem mudar. Ou então, meu filho, quer saber? Ou de terno ou de tatuagem, você foi chamado para servir a Deus em todos os ambientes dessa terra. Amém? Amém? E duas coisas Deus tem ensinado para a igreja: é respeitar os seus processos e respeitar as diferenças das pessoas. Se você quer viver unidade, você não pode chegar de salto alto, você tem que chegar descalço. Se você quer viver unidade, você precisa de humildade. A humildade, é só pela humildade nós vamos poder viver unidade, porque a unidade não é imposta. A unidade celebra o outro. A unidade celebra o fruto do outro enquanto a sua árvore não está dando fruto. E essa sempre foi a ideia de Deus. Amém? Eu estou com uma palavra no meu coração. O pastor falou que pode ir até 1h da manhã. Então, glória a Deus. Vou aproveitar que eu estou no castelo, aleluia, e vou ficar aqui. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Se tem coisa que crente gosta é de comer e de feriado, meu amigo. Glória a Deus. Êxodo 17, versículo 8 diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do monte, no cume do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Então fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro lado, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque, que a seu povo a fio de espada, Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Eu vou repetir isso aqui, meu filho. Pega um livro e escreve, porque eu hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque. Quando é que haverá guerra contra Amaleque? De geração em geração.
Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, irmãos. Irmãos, eu vim hoje de São Paulo, cheguei em casa quase 1 hora da tarde, eu e minha esposa, comi, descansei um pouco e vim para cá. Sentei aqui e disse: Deus, o que eu vou pregar aqui? Comecei a assistir o teatro e Deus foi dando e eu fui escrevendo. Porque isso é uma guerra de unidade. Moisés no monte com as mãos levantadas, Arão e Hur segurando seus braços e Josué guerreando. Quem venceu a guerra foi Josué? Não, foi a equipe. Adoradores, intercessores e proclamadores. Alguém estava lá brigando. As guerras do Senhor se vencem só pela unidade, irmãos. Quem venceu a guerra não foi Josué no campo, foi Moisés no altar. Essa guerra, irmão, é da igreja. Essa é a hora que você diz: ai, aleluia. Essa guerra é da igreja. Eu não estou falando de guerra de um partido político, irmão, até porque o problema do Brasil não é político. O problema do Brasil não é econômico, senão a política ou a economia davam um jeito no Brasil. Só quem pode dar jeito nessa nação é a igreja. Irmão, quando Deus coloca uma igreja na terra, é para fazer diferença. Se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 homens justos, Deus não destruiria a terra por amor aos 10. O que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Não importa quantos pecadores e quantos injustos existem, importa é quantos homens estão fazendo justiça, elevando o nível de justiça do Senhor. Então Moisés recebeu uma ordem do Senhor e disse: Josué, escolhe homens e vai para o campo. Eu vou para o monte, você vai para o campo, eu vou para o monte. Quando as mãos de Moisés levantavam, Josué prevalecia. Quando as mãos de Moisés cansavam, Josué perdia. Arão e Hur vieram e seguraram os braços de Moisés para que a mão dele tivesse erguida. Nós temos um trabalho no nosso ministério que se chama isso: adoração, intercessão e proclamação. Só se vence assim. Essa guerra é uma guerra de altares, irmãos. Não é uma guerra de ideologias políticas. Irmãos, nós não somos pregadores de correntes filosóficas. Nós não somos pregadores de ideologias políticas. Nós não somos pregadores de costumes religiosos e nem de ambições materiais. Nós somos pregadores de Cristo. Nós somos pregadores da única instituição constituída por Deus que pode mudar uma geração. É a igreja. Tira a igreja da terra, acabou a terra. Nós precisamos entender o papel da igreja. Pastor, mas é só eu que sou crente, é só eu que luto. Deixa eu te falar uma coisa. Na multiplicação dos pães tinha 5.000 para comer, 5.000 homens. Tinha 5.000 para comer, tinha 12 para servir e um só para ofertar. O que é que eu aprendo aqui? Que a necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria. Deus não precisa de muita gente, Deus só precisa de uma meia dúzia que tenha fé. Homens que acreditam, amém, que a oração pode mudar o planeta. Amém? Ah, mas lá é difícil, lá é difícil. Não existe lugares difíceis. Existem lugares que ainda não foram profetizados. Amém? Lugares que ainda não foram transformados pelo Evangelho de Jesus. Se nós estivermos num ambiente profético, toda palavra vira uma sentença. Amém, querido? Então eu e você precisamos entender isso, porque vai haver guerra contra Amaleque de geração em geração. Se você estudar a vida dos amalequitas, quem eram os amalequitas? Eles eram terríveis. Depois você lê Deuteronômio 25, versículo 17. Eles ficavam escondidos nas areias do deserto, e eles iam matando quem ia ficando para trás. Sabe, aquelas pessoas que estavam a caminho do deserto, a caminho de Canaã, e eles iam ficando para trás, eles iam se afastando do grupo, eles iam ficando para trás, eles iam ficando para trás, e a Bíblia diz, Deuteronômio 25, do versículo 17, diz assim, que lembra-te do que te fez Amaleque, quando estavas a caminho de Canaã no deserto, que como ele surpreendeu os cansados, os afadigados, aqueles que não temeram a Deus. Por quê? Porque pessoas cansadas, elas começam a murmurar.
Pessoas que perderam a fé no caminho, elas começam a murmurar, e elas vão se distanciando do grupo, e parece que quem está errado é o grupo, não são elas. E Amaleque vinha e pegava os cansados. Por quê? Porque homens cansados negociam valores. A unção não trabalha num corpo cansado. A igreja não está na terra para trabalhar para Deus. A igreja está na terra para estar com Deus. E porque ela estar com Deus é o extrato do serviço, ou seja, o serviço é o extrato da intimidade. A igreja foi chamada para dar uma resposta para o lugar que ela está. E a igreja não vai fazer isso sozinha. Eu me lembro, não sei se você lembra disso, quem tem mais de 50 anos aqui lembra. Eu vi os pregadores falar quando a gente era menino. Eles diziam assim, ó, a igreja tem que sair das 4 paredes. Quem já ouviu isso? Aí a igreja saiu das 4 paredes. Agora tem gente na internet dizendo, a igreja tem que voltar para as 4 paredes. Não, irmão, a igreja ela está influenciando todas as áreas de uma sociedade. Ela influencia o esporte, influencia a cultura. Nós vimos aqui um teatro. Meu filho tem 16 anos, é jogador de futebol e não quer ser pastor, ele quer ser jogador de futebol. Há 30 anos atrás eu já estava no inferno por conta disso. Mas não. Por quê? Porque nós fomos chamados para influenciar, irmãos. Nós fomos chamados para dar uma resposta. Só que muitas vezes nós temos dificuldade de nos unir com pessoas diferentes. Nós não aceitamos. Nós falamos de unidade. Irmão, unidade não é estar junto, é estar dentro. Porque tem gente que pode estar perto de você e não ter o mesmo coração que você. Unidade é estar dentro. Por isso que Jesus, quando falava em parábolas, as pessoas diziam, Senhor, os discípulos diziam, Senhor, por que o Senhor fala com parábolas para eles? Ele dizia, porque eles estão de fora. Para os de fora é assim que eu falo, mas para os de dentro não. Então eu não tenho que estar junto com Cristo, eu tenho que estar dentro dele. Eu tenho que entender o que o meu Deus quer para essa nação. Amém, irmãos? Porque nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque em todas essas coisas Ele nos fez mais do que vencedores. Amém? E vai haver guerra contra Amaleque de geração em geração. E o Senhor disse, hoje eu vou riscar o nome de Amaleque. Ele falou para Moisés. E depois, logo nos versículos seguintes ele diz, mas haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Querido, Deus te deu essa vida, você tem que gastar ela agora. Eu decidi morrer vazio. Eu tomei uma decisão diante do Senhor. Por isso que eu viajo pra caramba, prego todo dia. O dia que eu não prego, eu dou uma pregadinha em casa. Minha esposa diz que eu levanto de madrugada, às vezes sento na cama, levanto os braços, e volto a dormir. Ela disse, você não viu, você falou em língua a noite inteira. Eu digo, não vi não. Eu decidi morrer vazio. Eu vou entregar tudo. Eu vou gastar tudo. Eu vou dizer como o apóstolo Paulo disse, eu me gastarei e me deixarei gastar por aquilo que o Senhor deseja fazer. A unção não é para o céu, a unção é para agora. Por isso que quando Elias subiu, a capa caiu, porque a capa é para a terra, é para você usar agora, onde você está. Você é um transformador de ambientes. Pastor, se fala muito de unidade, a gente vamos viver em unidade. Unidade não é pegar na mão do outro e dizer, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Não. Unidade é ser diferente. Uma das coisas que Deus celebra é a nossa diferença. Deus é multiforme, não é uniforme. E o Senhor, além de tantas coisas que tem nos prometido, prometeu 2 coisas específicas para nós. Primeiro, Ele prometeu que estaria com você todos os dias da sua vida. Ele disse, eu vou estar com você. Ele não prometeu carro novo nem casa nova para ninguém, mas Ele prometeu, eu estarei com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Pega porque é verdade, Deus falou e está cumprindo. E a segunda coisa que Ele te prometeu é, tudo que você desejar para os outros eu farei por você. Tudo que você desejar aos outros eu farei por você. Alguns têm o chamado de estar no campo, irmãos.
Alguns têm o chamado de estar no campo, pregando, viajando, indo às nações. Outro tem o chamado de estar no altar, orando, jejuando, buscando a Deus. E outros ainda têm o chamado de levantar os braços de alguém. Mas todos nós somos chamados. Não tem um palmo de terra desse planeta que Deus não queira remir. Não tem uma pessoa nessa terra que Deus não queira salvar. Até aquela pessoa que você não gosta, Deus quer salvar ela. Essa que você lembrou dela agora, Jesus quer salvar ela, querido. Jesus quer salvar a todos. Não existe vida estática na presença de Deus. A vida é crescente, é de fé em fé, é de glória em glória, é de santidade em santidade. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. Comece de alguma forma. A minha vida ministerial começou aqui nessa cidade, na rua Almirante Barroso 1020, foi o primeiro culto do Ministério Mevan. Minha vida começou aqui, em 2000. Até a primeira membro da igreja está aqui, a pastora Rose. O Chico ficou no carro fumando, não quis entrar. Ficava no barzinho, e a igreja era atrás de um barzinho. Primeira reunião tinha 14 pessoas, e Deus dizia, vai ser grande, mergulha que vai ser grande. Eu digo, vai ser grande nada, Jesus. A mesa era uma mesa de passar roupa, o púlpito era uma mesa de passar roupa. Um dia eu me esqueci, dei 2 tapas, caiu tudo. O vaso de flor, nem mosca posava nele, irmão. E Deus dizendo, vai ser grande. Deixa eu te falar uma coisa. Se você for um com Cristo, não tem como dar errado, meu irmão. Se você for um com Cristo, as pessoas vão querer ser um com você. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo num período único na nossa nação. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Alguns ficaram tristes, outros ficaram cabisbaixos, tem gente depressiva. Eu estou só ligado, porque eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que é, mas eu sei que vai acontecer. E o que é que você está fazendo? Eu só estou com os braços levantados e adorando meu Senhor. Deus está investindo em homens e mulheres sem vazamento. Homens e mulheres que não têm vazamento, Deus vai investir na vida dele em você. Alguém pode entender isso? Um dia Jesus decidiu por mim, a minha decisão agora é por ele. Jesus decidiu por mim, eu decidi, irmão, não tem mais saída de emergência. Eu estou vendo aqui uma saída, 2, 3, 4. Eu estou olhando, o Senhor disse, não tem mais saída para você. Não tem mais saída. Amém? Não tem mais volta. Se você quiser desviar, você vai ser um crente desviado, um pastor desviado, mas não tem mais saída para você. Se algum dia você fez uma decisão por Cristo, acabou. Você não vai ser feliz em outro lugar. Você não vai ser feliz juntando dinheiro. Você não vai ser feliz juntando coisas. Você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer. Então, é de fé em fé. Se você conhece, prossiga em conhecer. Eu já tenho a glória, é de glória em glória. Aumente essa glória. Não existe vida estática na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém? E a igreja de Jesus, embora ela tenha um cenário para cumprir, é esse aqui. O cenário político nunca contribuiu com a igreja e nunca vai contribuir. Deus tem levantado homens para servir a cidade, como prefeito, como deputado, Marquinhos, meu amigo, como vereadores, como presidente. Deus levanta homens, coloca canetas de autoridade na mão deles, dá cadeiras de autoridade para eles. Mas todos nós temos um cenário para cumprir, é esse. Nós não contribuímos com os sintomas do fim. A Bíblia diz que o sujo vai se sujar mais, mas tem um limpo que vai se limpar mais. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Estude Marcos 13, estude Lucas 21, estude Mateus 24, estude Daniel, estude Ezequiel. O seu cenário é esse.
É o cenário que você trabalha para contribuir. Eu não trabalho para aumentar os sintomas do fim. Eles vão acontecer, mas não com a minha ajuda. Porque se o amor de quase todos vai esfriar, o meu trabalho é trabalhar para que o amor não esfrie. Não pode apagar o pavio que fumega. É por isso que eu, minha esposa, minha casa, minha família está todo dia na estrada fazendo alguma coisa para Cristo. E quer saber, nós estamos felizes. Nós não estamos cansados do ministério. Aleluia. Ministério é uma bênção. Mas se ele estiver te roubando do altar de Cristo, até ele pode ser um problema na sua vida. Nada que te tira da presença de Deus é bênção para a sua vida. Eu e você temos um cenário. Levanta a sua Bíblia assim comigo, deixa eu ver ela. Se está no celular, levanta o celular. Isso, no modo avião. Eu quero declarar, você trabalha para cumprir esse cenário aqui, ó. É esse cenário que você está promovendo. Jesus vai voltar um dia. Amém. O mundo se alegra e vocês ficam tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ei, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Reinos vão e vêm. Reinos vão e vêm. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Fique tranquilo. Você acha que você está com medo do quê? Pastor, e agora? A minha empresa, meus negócios, meu dinheiro. Se você está pensando só em você, então você tem motivo de estar preocupado. Evangelho não tem a ver com você. Você não é o objetivo, você é o canal. Você é o canal do Evangelho. Deus quer ser Deus através de você. Não se preocupe, fica tranquilo. Ah, mas a igreja nunca passou por isso. Ela já passou várias vezes, irmãos. Sabe o que você deveria fazer? Deveria estudar como ela se comportou nos dias que ela teve que passar por isso. E se comporte como ela se comportou. Sem medo. Sorria para o irmão que está do seu lado. Isso, sorria. Olha aqui. Embora os meus princípios combinam mais com a direita, mas eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do alto. E é esse cenário que eu estou trabalhando para encher a terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Alguém está me entendendo aqui? Esse é o seu cenário. Tudo que você fizer, faça como? Ao Senhor. Aleluia. Se Deus te deu autoridade, se você mora em Alphaville ou em Alfavela, não importa. Se você mora na mansão ou no barraco, não importa. Você está aqui para promover aquilo que Deus te chamou para promover, a sua presença. Sabe do que é que o Brasil precisa? O Brasil precisa da presença de Deus. E sabe quem pode trazê-la? A igreja. O mistério que estava oculto, que nem a anjos foi revelado, disse Paulo, está sendo revelado agora. A sua multiforme sabedoria, a sua igreja. Irmão, a igreja de Jesus é uma bênção. Por isso ela deveria viver em unidade. Ela deveria viver em unidade. Escute, tem um texto na palavra de Deus que diz que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Você lembra disso? Quem lembra desse texto? Está onde, pastor? Está na Bíblia. Por que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão? Porque as ovelhas se misturavam. Chegava de noite, na hora de separar era uma confusão. Quer saber? As ovelhas nunca tiveram problema de se misturar. Mas às vezes tem pastores que não gostam que elas se misturem. Se você quer falar de unidade, você tem que ser um coração aberto e deixar as ovelhas se misturarem.
Deixa a irmã de cabelo curto sentar do lado da irmã de cabelo comprido. Deixa a irmã de calça comprida sentar do lado da irmã que tem vestido comprido. Se nós vamos falar de unidade, vamos ser óbvios, e o óbvio precisa ser dito. Amém, irmãos? As ovelhas nunca tiveram problema de se misturar. Sabe o que as ovelhas gostam? De ver os pastores juntos. Mas o meu pastor está lá com aquele pastor lá. Mas às vezes os pastores não gostam que as ovelhas se misturem. Deixa o menino rodar, irmão. Quem tem mais de 50 anos aqui lembra. Quando eu era menino, passava um desenho na televisão, a Corrida Maluca. Lembra da Corrida Maluca? Quem lembra? Tinha o Tique Vigarista. Lembra do Tique Vigarista? Você lembra que ele nunca ganhou uma corrida? Por quê? Porque ele gastava mais tempo para atrasar o oponente do que se concentrar na corrida e vencê-la. Meu trabalho não é atrasar ninguém, irmãos. É criar acessos e oportunidades para que todos possam andar em unidade de Cristo. Eu sou um rio, não sou uma represa. Deus te chamou para ser um rio, para as coisas que correm através de você toquem em gerações. E eu quero declarar, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa guerra nos ares. A posição que a igreja precisa tomar é uma posição no Senhor. Eu amo meu presidente, amo a minha nação, mas eu amo muito mais o meu Deus. E Deus está fazendo algo, eu não estou entendendo, e Ele não precisa me explicar, eu só estou obedecendo. Eu preciso obedecer. Fique tranquilo. Mas Deus está com pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não está atrasado. Ele está exatamente onde precisa estar. Deus não perdeu o controle de nada. Ele é Deus. Não acontece nada na terra que não seja da sua vontade. Descansa. Não é dos ligeiros os prêmios, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos entendidos o favor, mas a oportunidade de Deus acontece a todos. Dê uma resposta para ela. Você já sabe o que Deus quer. Você não precisa orar por unidade, porque você já sabe o que Deus pediu. Tem coisas que você não precisa mais orar por ela, porque você já sabe o que Deus quer. Até porque oração não é para dar ideia para Deus, como se Ele não soubesse o que fazer. Oração é para me ouvir o que Ele quer e dar uma resposta para aquilo que Ele quer. Se o meu Deus diz que eu tenho que andar em unidade, o meu Deus, entenda, a justiça de Deus, o objetivo dela não é punir, é restaurar. A igreja só acredita que Deus pode restaurar aquilo que Ele puniu, mas Deus não. Deus restaura sem punir. Por quê? Porque Ele é Deus, e porque Ele quer. Deus acordou hoje e pensou: o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para o Luiz Hermínio o que ele acha. Não, quem tem que estar atento sou eu. Eu tenho que ficar atento aos sinais do meu Deus. Tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Descansa seu coração. Vai dormir. Não atrapalhe a Deus. Ele dá aos seus enquanto dorme. Fica tranquilo. Mas calma. O que eu faço? Adoração, intercessão e proclamação. É assim que se vence Amaleque, que se aproveita dos cansados, dos desprovidos. Deus é justo, gente, não mexe com ele não.
Se você estender a mão, Deus cruza os braços. Mas se você cruzar os braços, Deus vai estender a mão. Fica tranquilo. Ninguém vai tomar o que é de Deus. Tem uma promessa para o Brasil. Você sabia que nós éramos chamados pelos portugueses de brasileiros antes do Brasil ter o nome de Brasil? Os portugueses já nos chamavam de brasileiros. Por quê? Porque nós vendíamos o pau-brasil, e o pau-brasil era vermelho por dentro como brasa. Sabe o que é que significa brasileiros? Exportadores de brasa. Você carrega no seu nome uma profecia. Cutuca alguém que está do seu lado e diz assim: você é um incendiário. Você é um exportador de brasa, meu amigo. Então comece a queimar, deixa Deus pegar você. Comece a queimar, comece a queimar, comece a queimar. Nós vamos levar sim avivamento. É por isso que o Brasil está sendo provado. Canta tu, a estéril que não desce a luz, porque maiores serão os filhos da desolada, da abandonada, do que aquela que tem o marido. Canta, Brasil. Ninguém vai poder parar um rio que corre para cima. Ninguém vai parar um rio que está correndo para cima. O Brasil vai levar avivamento para toda a terra. Para toda a terra, se prepare. Eu estou profetizando. Levante as suas mãos e solta o leão que está aí dentro. Eu termino aqui. Quando Maria foi visitada por Gabriel, o Senhor disse assim: Maria, você vai ter um filho. É o filho de Deus. E ela disse: mas como que eu vou ter um filho se eu nunca estive com homem nenhum? Não, você não está entendendo. O que você vai gerar nesses dias não vem de estar com homem, vem de estar comigo, diz o Senhor. Os homens podem te ajudar, podem te ensinar até tentar te ensinar sobre Deus. Agora Deus não se estuda, se experimenta. Provar e ver de que o Senhor é bom. Depois que você prova, aí você quer estudar tudo sobre Ele. Mas não comece estudando sobre Ele se você ainda não bebeu, se você ainda não cheirou. Senão você vai ficar um crente muito chato. Não, chega de crente chato na igreja, irmão. Jesus, quando fazia um milagre, as pessoas diziam: mas está escrito. Jesus, vocês não entenderam nada. Vocês não entendem o que está escrito, querem entender de vida com Deus. Tentar explicar a Deus é o que sobra para quem não vive com Ele. Quem vive com Deus não precisa explicar Ele não, porque a sua vida e o seu comportamento manifestam a sua glória. Então o anjo falou para Maria: vou te dar um filho. Ela disse: mas como eu nunca tive com homem? Ele disse: não vem de estar com homem, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí o anjo dá uma ideia para Maria. Ele diz: sabe Gabriel, tua prima? Sabe Isabel, tua prima? Ela também está esperando um filho na sua velhice, e já é o 6º mês. Sabe o que é que Gabriel estava dando? Ele estava dizendo o seguinte para Maria: por que você não vai lá para a casa de Isabel? Ela é mais velha que você e aprende com ela. Eu tenho um recado para os meninos que estão aqui, para os jovens: procure o irmão mais velho, procure o irmão que já está experimentado. Talvez ele não tenha tanto diplomas como você, mas ele tem muitas cicatrizes. E quando você chegar na eternidade, você não vai ver um diploma na mão de Jesus, você vai ver uma cicatriz. Porque os diplomas sinalizam que eu aprendi, mas as cicatrizes sinalizam que eu venci. E não adianta você aprender a vida inteira sobre Deus e nunca ter vencido nem a sua vida. Procure um irmão mais velho. Eu tenho irmãos mais velhos que cuidam do meu coração, cuidam da minha mente, cuidam do meu casamento, que enfia o dedo no meu nariz quando eu estou errado, quando o orgulho quer me pegar, quando a soberba quer me pegar. Deus não investe em ambição, e Deus não investe em necessidade. Necessidade Deus supre, e ambição Deus abate.
A ostentação e a bênção de Deus, ela tem as mesmas roupas, elas só têm espíritos diferentes. Quando ela chegou na casa de Isabel, a Bíblia diz que as crianças saltaram no ventre. É 6 meses, aqui é que aqui era 6 meses, né, Isabel? Aqui estava começando, era dias. Eles não estão entendendo o teatro, irmão. Pegou a visão? Pegou a visão do teatro, irmão? Escuta, quando elas se encontraram, as crianças saltaram no ventre. Porque quando você encontra alguém que está gerando o mesmo destino profético que você, quando você ouve essa pessoa, quando essa pessoa canta ou ministra, seja através de uma dança, de um teatro, de uma música, de uma palavra, que aquilo fala dentro do seu espírito, quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Isso é unidade. Entenda o que é unidade. A costureira não costura a roupa, quem costura a roupa é a máquina. A costureira só junta as pontas. Então o nosso trabalho é nos juntar. Quem vai costurar é o Espírito, irmãos. E se o Espírito não fizer, não adianta. Você pode fazer evento de unidade que ninguém se une, porque é o Espírito que tem que unir. A primeira convergência que houve foi aqui dentro. As crianças saltaram no ventre. A segunda vez que aparece João Batista e Jesus juntos, já não foi mais aqui dentro, foi aqui em cima. Porque quando você caminha perto de gente que tem o mesmo destino profético, os céus vão se abrir logo, irmão, se prepare. Deus está juntando o seu povo para um propósito: avivamento. Levanta as duas mãozonas para o céu e aplauda ao Senhor bem forte.